convidar o Mauro Perazoli. Quero convidar também aqui a Nilbe, que será um instrumento do Senhor nessa noite. Estará ministrando para nós a importância da família. E o Mauro estará orando por ela nesse momento. Boa noite a todos. Vamos colocar em pé. Vamos orar a Deus também. Pai, nós rendemos graças ao Senhor neste momento. Essa é uma noite ímpar em que nós o reconhecemos como um Deus maravilhoso, ó Pai, e convidamos o Senhor para as nossas famílias. Eu apresento aqui a vida da Nilbe, que será um instrumento, Senhor, usado por Ti para ministrar nos nossos corações, bem como nos nossos lares. Que o Senhor tenha total liberdade, ó Pai, de falar em nossos corações. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos. Podeis assentar. Todos estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Amém? Beleza aí no fundo? Ok. Aí, tudo bem? Ok. Irmãos, amigos, amigas, essa noite eu vou brevemente conversar um pouco com vocês a respeito de casamento, né? Afinal de contas, esse é um encontro para casais, onde alguns aqui já se encontram casados, né? Outros ainda estão noivos, outros namoram, mas já estão a um passo desse ato chamado casamento. Vai ser uma conversa. Eu procurei não trazer algo assim muito cansativo, para ser breve e a gente poder conversar um pouco sobre algumas atitudes nossas enquanto casais que fazíamos e que hoje não fazemos mais, né? E que isso muitas vezes tem tomado conta de alguns casamentos, tem prejudicado alguns casamentos, né? Alguns casamentos se tornaram doentes e nem perceberam ainda que estão doentes. Outros ainda não passaram por essa doença, mas estão encaminhando. Então vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite, sobre relacionamento homem e mulher. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Nilbe, eu sou esposa do pastor Cassiano. Apesar de muitos me chamarem de pastor, eu não tenho esse título. E pensa num trem pesado de carregar, é esse aí, né? Eu sou simplesmente a Nilbe do Cassiano, só isso, tá? E nós vamos então dar início à nossa palestra aqui. Quando eu comecei a pensar nesse momento, eu falei, Deus, como é que eu vou iniciar uma conversa dessa para casais, um encontro para casais, né? E aí eu fiquei pensando nas motivações que trouxeram vocês aqui. Uns chegaram aqui porque queriam um lazer, um momento diferente no casamento, o casamento está muito bem, eu quero ir lá só para curtir, para me divertir, para fazer um programinha diferente com meu marido, com a minha esposa, tá tudo bem. Outros estão aqui porque não aguentava mais aquele crente chato ficar lá no seu pé, compra o convite do jantar, compra o convite do jantar, ou coisa irritante é crente. Pensa, quando esse bicho quer vender, ele vende. Então, para você calar a boca desse troço que você já não aguentava mais, falou, eu vou comprar o convite para parar com a boca desse crente, que eu não aguento mais esse crente no meu pé, né? Outros estão aqui porque quer dar um último suspiro, falou assim, olha, eu vou lá, quem sabe ouvindo alguma coisa eu consiga permanecer nesse casamento, eu consiga dar um up, eu consiga dar uma motivada no meu casamento. Outros estão aqui porque provavelmente entenderam que precisam de Deus e só tem um jeito,
da gente entender como está o nosso casamento. É a gente entendendo como está o nosso relacionamento com Deus. E aí nisso, o Senhor me fez lembrar dessa imagem, dessa frase, que há muito tempo o Senhor me colocou na mente, que muitos casamentos estão assim. A frase, para aqueles que não estão conseguindo ver aí, diz assim, olha: 2 espiam pela grade, um vê a lama e o outro estrelas de verdade. E há muito tempo eu pensei sobre isso, porque a gente na igreja, a gente acaba trabalhando com muitos casais, e é engraçado como que os olhares de 2 pessoas que se tornam uma só carne tem focos diferenciados, né? As pessoas parecem que entram no casamento e a intenção, a ideia que passa desse casamento é que estão assim, presos, né? E que só podem olhar por uma janelinha, e olhando por uma janelinha, um só vê lama. Não consigo ver coisa boa não, só consigo ver lama. Mas outros olham para cima e conseguem ver estrelas de verdade, né? E eu queria te levar a uma reflexão sobre isso. Como é que você tem visto o seu casamento? Você, homem, tem visto lama ou tem visto estrelas de verdade? E você, esposa, tem visto lama ou tem visto estrelas de verdade? E aí eu falei, mas Senhor, o que isso tem a ver com uma palestra que uma igreja está promovendo para casais? E aí o Senhor falou assim, sabe por quê, filha? Porque a partir desse verso aí que você vai ler, que não é bíblico, mas que eu vou mover, que eu vou tocar nos corações, eles vão começar a entender que a motivação que os leva ali não é o lazer, que a motivação que os leva ali não é para calar a boca daquele crente chato, que a motivação que os leva ali é porque todos, em unanimidade, buscam uma única coisa, independente de como está o seu casamento, que é felicidade. E para você ser feliz, você tem que olhar por aquela janelinha e você precisa ver estrelas de verdade. Você precisa ver um céu. Você precisa entender que existe algo lá fora maior do que está dentro do teu casamento. Porque muitas vezes a gente faz essa aliança aqui, olha. Isso é uma aliança, onde no dia do nosso casamento nós juramos votos. É na saúde, é na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, né? Claro que eu, Nilbe, eu queria que fosse assim, só na saúde, na alegria, na riqueza. Eita, como eu gosto. Né? Seria bom se fosse assim, né? Mas não é. E sabe por que a gente consegue passar pelo lado ruim? Porque isso aqui é selado por um Deus. Por um Deus. E muitas vezes a gente tira esse selo e a gente acha que casamento é feito só eu e você. É só eu e Cassiano. Cadê o Deus que formava essa aliança aqui? Ah, não, que Deus, deixa esse Deus pra lá. Vou tentar eu e Cassiano resolver os nossos problemas, as nossas situações. E aí eu quero trazer para vocês aqui nessa noite alguns segredos de felicidade. Porque quando a gente está vivendo uma situação dentro de um casamento, porque viver um casamento não é fácil não. Eu sei muito bem como é que é. E eu acho engraçado isso, porque as pessoas olham para mim, pro Cassiano, e falam assim: ai, irmã, queria ter esse casamento de conto de fadas que você tem. Falei, mulher de Deus, mas onde você está vendo esse conto de fada que eu ainda não vi? Né? Ai, irmã, parece um casamento de uma princesa. Eu falei, mas gente, cadê esse príncipe e essa princesa que eu tô vendo, gente? Não, e a diferença já começa aqui, porque eu sei que vocês devem estar pensando, meu Deus do céu, a mulher do homem está palestrando, por que não botaram esse homem para falar? Não, porque lá em casa o homem da casa sou eu, ele é a mulher. Então não ia dar certo. Eu sei que muitos homens aí que me conhecem devem estar com o coração na mão, me jogaram praga hoje o dia inteiro, como é que essa desgraça adoeça, como é que esse troço morra, porque eles sabem
brincadeira. Na verdade, as pessoas olham para nós e falam assim: ah, mas que casamento lindo que vocês têm, parece que vocês nunca brigam. E não é verdade, né? É difícil viver duas pessoas que nasceram de genitores diferentes, que tiveram uma criação diferente, vivendo debaixo do mesmo teto, compartilhando de situações, de cotidiano, de rotinas, né? Que muitas vezes isso nos desmotiva, nos cansa, nos enfraquece. Mas aí é a hora de você chamar para esse casamento esse Jesus que eu falei para vocês, que entrou nesse casamento conosco, né? Várias vezes eu tenho vontade de dar no Cassiano, dar mesmo, tá? Arranhar a cara dele, morder, espancar, né? Mas não faço. Primeiro porque eu sei que eu vou apanhar muito, né? E se eu for pra cima, e vai e volta, né? Então eu não faço. Mas é nessa hora que eu me ajoelho, eu choro e falo: Senhor, se for por mim, o meu casamento vai perecer. Mas se for por ti, eu me ajoelho para me levantar de vitória. Eu me ajoelho para me levantar como uma mulher sábia que edifica a tua casa. Eu me ajoelho para me levantar como um vaso escolhido pelo Senhor aqui dentro da minha casa. E eu vou fazer a diferença nesse casamento. E muitas vezes isso acontece com ele também, porque eu falo muito. E aí tem hora que eu vejo que eu canso ele. A cara dele, ele já está olhando para mim assim, ó. Tipo assim: eu vou te matar, desgraçada, que não cala a boca. Oh meu Deus, que mulher é essa, gente? Onde é que desliga esse troço? Eu sei que eu canso ele, né? E eu sei que muito que ele aguenta é porque tem Deus na vida dele. É porque tem Deus. E não é porque ele é pastor, não. Porque nós estamos juntos há 17 anos. Há 17 anos eu conheci o Cassiano e a gente se enamorou e vive enamorado até hoje, né? Então as pessoas às vezes enxergam em nós esse conto de fada. Por que isso? Porque a gente tenta resolver os nossos problemas chamando Deus. Porque por nós não haveria solução. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que acha que conto de fadas não existe mais, que aquele foram felizes para sempre, né? Coisinha que a gente conta para as nossas filhas, para as nossas meninas, né? Conto da carochinha. Eu quero dizer para você que você está errado. Que você está errado. Porque as princesas existem sim. E estão aí, sentadas do seu lado. E o príncipe existe sim. Está aí, sentado do seu lado. Então, pare de achar que ele voltou a ser sapo. Porque você já deu um beijinho nele lá, já transformou, e ele não vai voltar a ser sapo. Com exceção desses dois aqui. Salve essas duas exceções aqui, né? Então, acreditem. Sabe por quê que eu falo acreditem? Porque foi você que escolheu. Foi você que escolheu estar casado. Foi você que escolheu essa mulher. Foi você que escolheu esse homem. Pode ser que você tenha escolhido isso há muitos anos atrás. E o tempo fez com que a rotina, o dia a dia, fizesse você esquecer. Fizesse você se cansar. Mas essa é uma noite de renovo. É uma noite onde o Senhor, Ele se faz presente aqui para te entregar a felicidade. Porque a motivação dessa noite é essa. Todos queremos a felicidade. E a felicidade começa com você convidando o Senhor. Senhor, entre. Se desarme nessa noite. Fala para Deus: olha Deus, faça morada aqui. Viu? Eu estou com um probleminha assim acessado no meu coração, no meu casamento. Mas o Senhor pode mudar. É um jeito dele, é um jeito dela. Mas o Senhor pode mudar. Aquilo que é defeito aos teus olhos, Deus faz virar qualidade. Deus faz virar qualidade. Porque eu falo muito, mas o dia que eu não falo, Ele sabe que eu não estou bem. E Ele fica me cutucando, que nem foi hoje. Eu estou com uma zika vírus. Vocês podem não estar
lixei na cara aqui, passei um cimento forte aqui, pra vocês não verem que eu tô com a cara toda empipocada. E ele passou o dia me provocando hoje. Eita, tá não sei o que. E eu doida, não queria falar. Falei, meu Deus do céu, tira esse homem de perto de mim, meu Deus, eu tô com essa zica, eu vou zicar nele. O Senhor afasta esse homem de perto de mim, meu Deus, eu tenho que ministrar pra casais, meu Deus, eu tenho que estar na unção. Me ajuda, meu Deus, me dá força. E esse homem falando na minha cabeça, me provocando. Por que isso? Porque ele vê que às vezes aquilo que é o meu defeito se torna uma qualidade, né? O que eu vejo de defeito no Cassiano, não é tão defeito assim, é uma qualidade. Sabe por quê? Porque a felicidade para mim está nele, em fazer ele feliz. E a felicidade dele para mim está em me fazer feliz. Muitas vezes a gente casa achando que vai casar para ser feliz. Não, a Jane precisa casar com o Beto porque a Jane quer ser feliz. Não. A motivação está errada. Você casou para fazer o outro feliz. Não é para você ser feliz. Então, se você está esperando ser feliz ainda nesse casamento que já tem 20, 30, 40, 50 anos, 2 anos, você está errada. Você está errado. Porque se você não é feliz, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, é porque você não está conseguindo fazer o outro feliz. Então não espere a felicidade naquilo que você não está dando, porque você só vai receber quando você der. Você já viu a história de 2 pulgas sem cachorro? É assim um casamento, quando você quer se satisfazer e esquece do outro. Não, só eu quero me satisfazer, não, mas eu também. Aí cadê o cachorro? É 2 pulgas buscando um cachorro. Não tem cachorro. Mas a hora que você entende que você precisa fazer o outro feliz, você achou seu cachorrinho. Olha lá. Essa daí, né? Bom, outro ponto que a gente deve considerar quando a gente fala de felicidade: vá para a cama ao mesmo tempo, demonstre seu amor fisicamente. Muito dos problemas. Eita, irmão, já entrou de sola, hein? Já entrei de sola mesmo. 2 coisas que eu gosto muito: é dinheiro e falar desse assunto. Então pensa, por que eu digo que entrar de sola logo nesse assunto de sexo? Porque sexo para muitas igrejas é um tabu, não pode se falar, não pode nem se ouvir, nem se ver, né? E a gente, nós principalmente mulheres, a gente vai criando um ranço com relação a isso, porque o meu corpo não é mais o de 17 anos atrás. Pelo contrário, menina, tem uma engordada boa. Pensa num pasto bom que eu comecei a pasta. Pensa num capim gordo que eu comecei a comer. Né? Então as coisas vão modificando. A gente tem filhos, a idade vem chegando, né? O tempo começa a aparecer no nosso rosto, começa a aparecer no nosso corpo. E nós mulheres temos um pouco mais de dificuldade com isso do que os homens, né? Os homens gostam, né? Temos que até balançar a pança, falar assim: eita, que esse casamento me fez bem, né? Agora a gente, quando vai fazer um negócio desse, meu Deus do céu, é o tempo todo assim, ó, barriga pra dentro, peito pra fora, barriga pra dentro, peito pra fora, barriga pra dentro, peito pra fora. Né? E às vezes, por essa questão, a gente acaba não se permitindo amar. A gente se envergonha, a gente deixa que o outro vá se deitar primeiro, sendo que no começo do casamento, eu não sei você, menino, mas eu que acendendo fogo para deitar logo, não viu de escurecer. Vamos deitar. Já tá na hora, sei lá se já tá na hora, vamos deitar logo. Vamos deitar, porque a gente precisa deitar, menino, vamos deitar, né? E assim vai, e nós criamos esse hábito de deitar junto, tanto que até hoje
A desmotivação sexual vem por isso, porque um vai, outro fica, os interesses não estão os mesmos, né? Eu preciso trabalhar até mais tarde, eu preciso ficar até mais tarde, né? E aí o sexo vai esfriando, e muitos casamentos têm perecido hoje por falta de sexo. Muitos casamentos têm perecido hoje por falta de sexo. Sexo, então, é o mais importante no casamento, minha irmã? Se é isso que você está querendo dizer, moça? É isso que você está querendo dizer? Que sexo é o mais importante? Não. Eu comecei falando do mais importante, que é o selo, que é a aliança, que é Jesus Cristo. Mas Ele te instituiu para constituir família. E a família não é só você procriar, porque isso até os animais fazem, mas não constituem família. Você foi feito para amar, e o corpo da sua mulher te pertence, o corpo do seu marido te pertence. Não tenha pudores com relação a ele, não tenha pudores com relação a ela. Não se envergonhe do tempo, não se envergonhe da idade, não se envergonhe, porque você continua sendo lindo, você continua sendo linda, e o sexo precisa acontecer na mesma voracidade, na mesma intensidade e com o mesmo amor que acontecia há anos atrás, quando vocês se conheceram, quando vocês se namoraram. Porque eu acho isso engraçado, quando o namoro é um fogo no rabo para querer namorar, para querer transar, para querer dar. É um sufoco. É um sufoco. A gente fica lá na igreja, menino, segura essa perereca, menino, segura esse pintinho. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso, menino. Presta atenção, ora a Deus. Se concentra no Senhor, meu filho, vai trabalhar. Se apega com Deus para você não pecar. Mas depois que em casa, eu não sei, parece que desliga uma chave, eu não sei que miséria é essa que acontece. Desliga e não sei, perdi a motivação. Parece que o outro do outro sempre é melhor, a mulher do outro é melhor, o marido da outra é melhor. O meu não sei, parece que não sei, perdi a graça. Perdeu a graça porque vocês deixaram de ter demonstração de amor físico, porque vocês deixaram de se enamorar. Se enamorem, viu? Como há tempos atrás. Não se privem disso. Não se privem. Cultive interesses comuns. Eu e Cassiano, eu vou contando um pouco da minha história com o Cassiano. Ele está apavorado ali, está clamando ao sangue do cordeiro. Acho que ele está falando assim, pior hora que for dar o microfone na mão dessa louca. Eu e Cassiano, nós fazemos muitas coisas em comum. 24 horas. Porque nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos mesa com mesa. Nós damos aula na universidade. Então o único momento que nós estamos assim, cada um num local, de corpos físicos separados, é terça, quarta e quinta, quando eu dou aula de manhã, das 7h30, das 8 até as 11, e ele também, que daí cada um está numa sala. Mas ainda assim, ele vem lá, de vez em quando ele arruma um pretexto para ir lá me ver, sabe? Ele pega um copo de água, bate na porta, chega assim e fala assim: oi, já bebeu água hoje? Eu tô no meio da aula. Fala assim: não, mas pode deixar esse copinho aí. Aí ele deixa o copinho lá e sai, todo bonitinho. Aí o menino: ei, professora, falei, quem tem cuida, né? Quem tem cuida, né? E a mesma coisa faço eu. De vez em quando eu vou lá, porque na sala das portas tem uma janelinha de vidro. Eu não deixo ele me ver, porque eu sou um homem, eu não gosto de dar o braço a torcer. Demonstração de amor é fraqueza. Então o que é que eu faço? Eu vou lá naquela janela, dou uma espiada assim, boto a cabeça lá, vejo que ele tá dando aula, eu falo, aí abaixo pra ele não me ver. Aí sai. E os meninos às vezes me veem e falam: o que foi, professor? Não, nada, menina, tô um negócio na perna aqui, deu um troço ruim na perna aqui, eu tô meio ruim, porque nada, eu tava olhando ele, né? Então a gente costuma fazer muitas coisas comuns. Eu não tenho uma vida separada da vida do Cassiano. E muitas pessoas me perguntam: meu Deus, mas como é que você consegue ficar 24 horas do lado desse homem? Aí eu também pergunto: mas e você, como é que consegue ficar tanto tempo longe do seu marido, da sua esposa? Porque se eu casei, é porque eu tenho prazer. Há 17 anos eu tenho prazer de estar perto do Cassiano. Porque ele é engraçado, ele me faz rir, apesar de ter essa cara feia. Ele é engraçado, ele
sabe me colocar no eixo quando eu tô assim, opa, tô meio solta. Preciso que alguém me ajude. Né? Ele sabe me colocar na posição de novo. Né? A gente tem cumplicidade. Cumplicidade. Casamento é isso. Se você não for cúmplice, não é um casamento. São duas pessoas que estão morando debaixo do mesmo teto. Mas não é casal. Não é casal. Porque quando namora, gosta tanto de fazer coisinhas junto. Toda hora vai lá na casa da menina. Meu Deus do céu, anda léguas e léguas e léguas para encontrar a namorada. Né? Faz coisas assim, gasta o último centavo, não tem um tostão furado, mas arruma um jeito de ir lá e comprar um presente bonito pro namorado, pra namorada. Quer se arrumar, né? A gente, enquanto mulher, quer se arrumar, ficar bonita, porque o menino vai chegar, né? Ai, preciso pelo menos passar um perfume, um negócio. Depois que casa, eu não sei, parece que o negócio desanda. Não, chega do jeito que tá mesmo, vai com o pé sujo mesmo. É assim, vai sem cabelo. É desse jeito. Eu não sei o que acontece, né? É porque deixou de ser cúmplice. E a cumplicidade não pode deixar de andar junto com o casal. E por andar junto, muitas vezes temos que andar também de mãos dadas. Eu já vi muito isso em crente. Eu não gosto de crente. Deixa eu deixar bem claro isso aqui, tá, gente? Eu não gosto de crente. Eu já vi muitos crentes que é assim: vamos, mulher, vamos embora, vamos. E a pobre vem lá sozinha, meu Deus, mas eu tô lá num sapato apertado, porque nós mulheres somos uma desgraçada mesmo. Bota um sapato apertado, mas pra ficar chique, pra ficar bonita, tá lá, né? Em cima do salto. Calma, amor, calma, bem. Tô indo, né? E ele vai indo desesperado na frente, a mulher vai indo atrás, né? Isso quando vai. Porque muitos vão primeiro, deixa a mulher pra trás, né? E aí é pros homens. Andem de mãos dadas. Tem homem que tem vergonha de andar de mão dada com a sua esposa. Tem esposa que tem vergonha de andar de mãos dadas com o seu marido. Não faça isso. Sinta orgulho, sinta amor. Valorize o que você tem. Valorize, porque se você não valorizar, outro vai valorizar. Se você não valorizar, outra vai valorizar. Ah, imagina, mas tá velho, tá feio, tá barrigudo, tá faltando cabelo. Antes tinha cabelo, agora nem cabelo tem mais. Calma, tem mulher que gosta de homem careca, tem mulher que gosta de homem barrigudo, tem mulher que gosta de... tem homem que gosta de mulher com um pouquinho mais de celulite, né? Com a perninha um pouquinho mais grossa, com a perninha um pouquinho mais fina. Tem para todos os gostos, viu? Tem para todos os gostos. Então cuide do que você tem. Cuide do que você tem. Adote um padrão de confiança e perdão. Casamento também é isso. Eu tenho muita dificuldade. Já falei isso várias vezes para aqueles que frequentam a nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Aliança. Eu tenho muita dificuldade de dizer duas palavras extremamente importantes e vitais para a sobrevivência de um relacionamento, que é: eu te amo e me perdoa. Eu tenho muita dificuldade com isso, muito. Cassiano não, Cassiano qualquer coisinha te amo, qualquer coisinha me perdoa. É mulher mesmo, bicho mole. Agora eu tenho um pouco mais de dificuldade, é mole. Agora eu não. Eu percebo que eu fiz uma besteira. Eu falo: puxa na vida, vou ter que ir lá pedir perdão. Aí eu chego junto nele e falo assim: vai de frescura, deixa de ser mole, vai. Tá, errei, vai, reage, bate, para de frescura, vai. Precisa ficar com essa cara aí até que hora pra mim. Mas não consigo falar pra ele: putz, grilo, errei, me perdoa. Não, eu preciso ir rodeando, entendeu? Eu vou rodeando. Vai, né? Aí ele fica assim: não, pede desculpa. Ai, palhaçada, cara. Pede desculpa. Aí começa a fazer beicinho. Pede desculpa. Fala: cara, não tem nada a ver isso aí, Cassiano. Para com isso. Somos dois adultos. Pra que essa palhaçada? Você já entendeu que eu errei? Eu já entendi que errei, pronto, então quis. Pede desculpa. Não, então não, você não pede desculpa, pede desculpa. Aí fala: desculpa, pomba. Pronto. Aí fica todo mais
que tem em mim é algo muito forte. Eu não tenho tons de cinza, não. Apesar de ter aqueles livros tons de cinza, aquele foi bom, mas não é isso que eu estou falando, não. Eu não tenho tom de cinza. Comigo uma coisa é branca, uma coisa é preta. Ou eu falo, ou eu não falo. Por isso que quando for me dar um microfone, vocês prestem atenção no que vocês querem. Porque vocês sabem como é que é. Ou vai sair ou não vai sair. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Ou eu falo ou eu não falo. Ou eu faço ou eu não faço. Então, com meus meninos, eu estava sendo muito dura com relação a isso. E por várias vezes eu errei na educação dos meus filhos. Por várias vezes eu corrigi de forma errada e de forma severa. E aquilo me tocou tão profundamente, que um dia eu me ajoelhei, eu bati no meu filho, sendo que não tinha sido ele que tinha feito a travessura, tinha sido a minha filha, e ela ficou calada. E depois o Cassiano falou assim pra mim: mas você bateu no Vitor? Mas não foi o Vitor, foi a Eloá que fez. Eu falei: por que você não me falou? Ele falou assim: não, porque eu não posso interferir no seu modo de correção. Eles não podem ver que a gente atrita enquanto um corrige o outro. Ele falou assim: mas você errou. E aquilo me feriu profundamente. Eu fui pro quarto, eu chorei muito, muito, muito. E Deus falou assim: agora você vai ter que praticar. Aquilo que é difícil para sair, você vai ter que começar a falar. Então começa a treinar nos seus filhos. E eu tive que me levantar e ir lá na sala e dizer para ele: filho, a mamãe te ama. Filho, você me perdoa. Foi muito difícil ter que olhar nos olhinhos dele, uma criança de 5 anos, e dizer para ele: olha, filho, a mamãe te corrigiu, mas a mamãe te ama. Filho, você me perdoa. E eu tive que começar a praticar essas 2 palavras, porque um casamento se faz à base de confiança e de perdão. E nisso eu comecei a extrapolar para o Cassiano. Todas as vezes que eu erro, ele sabe que eu erro, e aí ele me dá a oportunidade de me arrepender. Ele me dá a oportunidade. Porque tem casais que não tem mais a oportunidade de se arrepender. Você errou, acabou. É mais um ponto negativo para você. E ele me dá a oportunidade de me arrepender e dizer: me desculpa, me perdoa. E à noite, quando a gente vai deitar junto, poder dizer: eu te amo. Tem noites que eu estou tão cansada que a única coisa que eu consigo dizer para ele, ou que eu consigo ouvir dele e não falo nada, é: eu te amo. E eu durmo. Ou eu digo para ele, começo lá cutucando ele, aí ele já sabe que eu estou querendo dizer: eu te amo. Ele já entendeu. Aí ele vira, encosta aqui perto de mim e fala assim: pode falar. Eu falo: eu te amo. Tá um pouco seco ainda, mas sai. Porque um casamento é feito disso, de confiança e de perdão. Treine. A primeira vez vai ser muito difícil, vai ser muito doído, vai te dar aquela sensação de que você está dando o braço a torcer. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que você se altive. Quem é você? Quem é ele para que você se rebaixe? Quem é ela para que você se rebaixe a pedir perdão? Ela é a sua metade, ele é o seu complemento. Então use dessa confiança e desse perdão. Faça uma verificação do tempo durante o dia. Tem muitos casais que não se procuram mais durante o dia. Só se vê à noite, quando chega no trabalho, muitas vezes cansados, irritados com o dia a dia. Ainda tem filhos, e eu sei que quando entra filhos na parada, o negócio fica mais complicado, um casamento fica mais difícil. Porque eu até há 2 anos atrás, quando os meus filhos chegaram, eu e o Cassiano vivíamos um tipo de casamento, onde éramos só eu e Cassiano e eu. Nós, deu vontade, vamos viajar, deu vontade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acabou, chegamos do serviço, estamos extremamente irritados. Cada um ia fazer suas coisinhas, daqui a pouco, a hora que estava mais tranquilo, sentava, jantava, conversava um pouco, ia dormir. Hoje não é mais assim. Quando tem filhos, a coisa muda, porque você precisa se dividir entre ser pai, mãe, esposa, esposo, amante
e amante. Não é uma tarefa fácil. Você cansada, você cansado, irritada, irritado, ter que chegar em casa e ainda ter que ser suave, ter que ser gentil com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Muitas vezes o que você quer é só focar na televisão para esquecer aquele dia terrível que você passou. E pelo amor de Deus, cuida desses meninos aí. Põe logo essa janta que eu preciso comer e quero dormir. E cadê a verificação do tempo? Eu não estou falando verificação do tempo, porque às vezes vocês vão me interpretar mal. É aquelas que toda hora liga. Amor, tá onde? Ah, tá, deixa. Passa 5 minutos. Bebê, tá onde, bebê? Não, estou falando disso não. Mas de vez em quando é bom saber onde tá. Aí fazia versinhos e colocava essas coisas lá, né? Fazia um monte de gradinho. Aí depois a gente em casa não tem mais necessidade. É isso que a nossa cabeça diz, né? É isso que o diabo quer que a gente pense. Ah, não tem mais necessidade, pô. Casou, pra que vai ficar com essa palhaçada? Ah, e outra, tem 30 anos de casado, já tem 20 anos de casado, já tem tantos anos de casado pra continuar com essa bobeira aí. Não, tô velho pra isso aí. O amor nunca envelhece. O bom gosto nunca envelhece. O agrado não fica velho. Todo mundo gosta de ser agradado, né? Todo mundo gosta. Então, cultive o tempo, viu? Busque o seu esposo, a sua esposa durante o dia. Confie, seja uma pessoa confiável. Um casamento atormentado pelos ciúmes, ele não perdura. Segundo mal de muitos casamentos: ciúme, briga, discussão. Eu até coloquei ali, ciúmes, eu não tenho, mas é uma faca, né? Aí a gente, enquanto mulher, fica assim: vai lá, fica com ela então, vai lá, fica com ela então, você não gosta mais dela do que de mim? Vai lá, fica com ela então. Nós somos muito doidos. A gente já tá vendo que o cara já tá com o olho lá, outro cá. É um olho no gato, outro no peixe. E você ainda fica forçando: vai lá, fica com ele então, vai lá, fica com ele então. Tá louca, minha filha? Não é assim não. Vou te ensinar como é que é. É nessas horas que você desenterra aquela calcinha soquetes que você tem, sabe aquela? Não é aquela que é coador de pano não, coador de café, que a gente bota umas que eu sei como é que é, que lá em casa tem umas dessas, que é coador de café, a bicha tem um rasgo aqui no cós aqui, mas pensa numa calça confortável. Essa é aquelas assim, tipo assim, hoje não dá, passa amanhã, quem sabe? Mas aí é hora de você desenterrar aquela calcinha soquetes, aquela que assa. É essa. Fala, meu filho, tá com o olho no gato, outro no peixe? É assim? Não me procura, não quer saber onde é que eu tô, nem pra onde eu vou? Pera aí, nego, que eu vou te pegar, né? E você é a mesma coisa, viu, homem? Você tá achando que mulher não gosta de homem que se ajeita na hora do negócio? Gosta. Quando eu casei, eu fiz um enxoval. Mulher tem disso, né? Faz um enxoval de calcinhas, camisola, o diabo querendo me parar. Camisola, né? Camisola longa, camisola curta, camisola só que é só aqui. A gente faz aquele arsenal. Depois eu não sei onde é que vai parar, porque as minhas sumiram tudo. Eu tenho umas camisetonas, velho, de dormir lá, né? Graças a Deus, não tem nenhuma com a cara do Francis. Essas eu não tô usando ainda, não. Mas a gente costuma ter, né? E aí monta lá os seus kits, né? E eu falei, pô, vou montar esse kit bonito, aqui negócio de lua de mel, pô, vou montar um pro Cassiano também. Comprei umas cuecas samba canção de seda pra ele, uns troços bonitos, ajeitados, umas cuecas um pouco mais seguradas. Aquelas cuecas que seguram um pouco mais o menino. Fala, opa, amigo. Eu acho que a pilha tá acabando aqui. Dá um volume aqui, nego, né? E montei. E eu estava morando em Minas Gerais e ele morando em Dourados, Mato Grosso do Sul. E mandei o kit pra ele. Dias depois ele me liga e fala assim: pô, maneirão aqueles shorts que você me mandou, hein? Eu falei, que shorts? Eu falei assim, pô, aquele short não lá que você me mandou, pô, os caras aqui da República ficaram tudo doidos naquele
entender, pode não perceber, pode parecer, não, uma pessoa equilibrada, uma mulher, né, que tem autocontrole, nada disso. Grito a ponto de perder, assim, quase o olho saltar, né? Fico muito nervosa. Então, isso não é bom. Nenhum casamento sobrevive à falta de confiança. Nenhum casamento sobrevive à falta de diálogo. Vocês precisam ser amigos. Um dia eu fui dar uma palestra para jovens lá da nossa igreja e elas me perguntaram assim, Nilbe, qual que é um sinal assim de que um rapaz ele serve para ser meu namorado? E eu falei, olha, é aquele que você mais conversa. O rapaz que você mais tem diálogo, ele é um forte candidato a ser seu namorado. Porque gera uma amizade, gera cumplicidade, gera afeto, gera necessidade de estar perto, de estar próximo. E a gente acaba sentindo a falta. Quando não está, puxa vida, onde é que está fulano aí? Onde é que está fulana? Estou precisando falar com ela, estou precisando conversar com ele. Eu e a Cassiana até hoje, a gente não deita sem conversar. Não deita. Às vezes ele está dormindo, eu dou umas cutucadas na costela dele aqui, porque eu sei que aí ele acorda. Porque se eu ficar assim, Cassiano, eu não chamei de amor nem de meu bem, né? Essas coisas não chamo. É no duro mesmo, é no Cassiano. Ô Cassiano, eu falo assim, Cassiano, acorda aí, Cassiano. Ah, o que é, meu? Mas não, deixa eu te contar uma história aqui. Ah, pelo amor de Deus, eu tava dormindo. Ah, senta aí, meu filho, só pra escutar essa história. Só uma historinha que eu vou te contar. Aí ele vai, ajeita o travesseiro aqui. Aí ele fica assim olhando pra televisão, eu aqui do lado dele. Aí ele fica assim olhando pra televisão e fala, ah, não, assim não vai dar, você vai dormir, olha pra mim. Aí ele olha, aí eu conto a história. Enquanto eu não acabo a história, ele não dorme. Isso é cúmplice. Isso é amor. Porque como é que o homem que já tava dormindo vai acordar pra escutar a mulher falar de fofoca? De conversa? Né? Então seja cúmplice, converse, dialogue. Fale dos seus problemas, o que está te incomodando nele. Converse com ele. O que te incomoda nela? Converse com ela. Porque é só conversando que a gente vai entender, que a gente vai chegar num denominador comum e vai tentar se ajustar. Outro problema sério, que é motivo de muitas discussões, são as zombarias e as comparações com os parceiros. Zombaria, fica rindo. O marido tirando sarro da esposa, a esposa tirando sarro do marido. Não façam isso. Não façam isso. Viu? Elogie. Às vezes uma brincadeira pode soar depreciativo, pode soar mal aos ouvidos do outro. E isso é uma ferida aberta que às vezes para cicatrizar vai levar anos agora. De uma simples e boba brincadeira. Não zombe. Não tire sarro da preciosidade que você tem. Ele não é motivo para você zoar da cara dele, não. Ela não é motivo para você ficar zoando dela, não. Muito pelo contrário. Merecem respeito. E respeito é mútuo. Outro motivo, fazer comparações com outras pessoas. Ah, mas se eu tivesse casado, às vezes numa discussão, a gente fala isso, né? Ah, se eu tivesse casado com fulano, talvez a minha vida não fosse assim. Se eu tivesse casado com a fulana, como que seria a minha vida? Não faça comparações. Não compare o seu casamento com o casamento da fulana e da ciclana. Não compare. Viva o seu. Apare as arestas do seu. Foque no seu. Para de olhar para a lama do outro e olhe para as estrelas. Para as estrelas de verdade. Antipatizar, fazer intrigas e falar mal de parentes e amigos do cônjuge é outro problema que nós temos. Quando a gente começa a falar mal do parente, né? Principalmente a mulher tem um problema sério de falar mal da sogra. Eu não posso nem falar mal porque eu fui abençoado, que Deus me deu logo foi 3. Deu uma de criação, uma biológica e uma aí. Atual esposa do meu sogro, né? Então eu não posso nem falar mal de sogra, porque vou falar de qual das 3? Fala logo das 3, né? Não vou falar mal. Todas 3 são uma bênção, né? A gente precisa aprender a valorizar, porque
você vai vencer, e muito menos dos parentes. Porque se tem coisa que dói, é falar mal de pai e mãe. Se tem coisa que fere, é falar mal de pai e mãe. E aí, nessas discussões, muitas vezes a gente grita, a gente briga, né? E por que a gente grita? Por que a gente briga? Eu li uma vez um texto que dizia assim, um grande sábio perguntou aos seus discípulos lá, por que as pessoas quando brigam, gritam? E aí eles falaram, porque é uma forma de extravasar os seus sentimentos, porque estão nervosos. E aí o grande sábio não se contentou com aquelas respostas e disse assim, não é por isso. As pessoas gritam porque os corações estão afastados, estão distanciados um do outro. Por isso que as pessoas gritam, para que o outro ouça. Porque por mais que eles estejam se vendo tão perto, os corações estão muito distantes. Então eles gritam. Porque quando os corações estão próximos, não precisa gritar. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está enamorado, a gente não grita. No namoro, por mais que a gente tenha umas briguinhas, mas aquelas briguinhas comedidas, né? Comedidas, onde a gente sabe até onde vai, até onde vem, mas depois que casa, não, aí quer extrapolar, né? Mas quem te deu o direito de extrapolar? Onde você leu? Ou quem te disse que você tem agora o direito de extrapolar? Que você tem o direito de esmorecer? Quem foi que te disse isso? Você não tem o direito, muito pelo contrário. A responsabilidade aumenta. O coração tem que estar mais próximo do que nunca. Porque quando vocês discutem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que se distanciam mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão um caminho de volta. Casamentos que estão vivendo de brigas, gritos, estão se distanciando. E um dia esse caminho vai estar tão longo que vai ser difícil voltar. Cuidem disso. Sejam honestos nas finanças, viu? Maridos, entendam que as suas mulheres são ajudadoras. Foram feitas ali como ajudadoras do seu lar. Mulheres, o seu marido é o cabeça da tua casa. Vocês que trabalham, homens e mulheres, compartilhem as finanças. Compartilhem. Muitas vezes a gente atende casais onde a mulher fala assim, irmã, estou passando dificuldade lá, mas seu marido não trabalha, minha irmã? Trabalha, mas não sei quanto que ele ganha, não sei quanto, ele não me dá nada. Eu não sei de nada. Cuidado com isso. Isso também, viu? Não tem casamento que sobreviva à falta de dinheiro. Não tem casamento que sobreviva a crises financeiras. Mas eu amo muito meu marido, eu vou passar por essa crise. Mentira. É mentira. Não passa. Não passa. Sorrindo, falando, eu te amo, nós vamos passar juntos, meu amorzinho. Mentira. Isso dura 1, 2, 3 dias. Mas se a crise permanecer, a coisa vai apertando. E você já não quer mais saber de graça, você já não quer saber de nada, você começa a ver faltar coisas. A necessidade faz você mudar de atitude. Então sejam honestos com as finanças de vocês. Surpreenda, elogiem, dê apoio, apaixone-se todos os dias. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, uma leitura bíblica que está lá em Mateus 7, do 24 ao 27, mas que nós não vamos ler, que retrata isso aqui. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Seu casamento é fortalecido à medida que os dois aprendem a transformar triunfos em vitórias. Triunfos em vitórias. As pessoas que sofrem no casamento, elas costumam relatar que elas saem mais fortalecidas, aquelas que conseguiram vencer, porque elas endurecem, elas calejam o lado que foi afetado. Então usem desse momento de felicidade que vocês estão vivendo hoje, ou da palavra de alegria que entrou no coração de vocês nessa noite, para triunfar e para calejar a dor da tristeza que tinha atormentado a vida de vocês, porque de hoje em diante vocês vão sair mais vitoriosos. Aqueles que já estavam felizes vão permanecer e vão redobrar. É medida recalcada, sacudida e transbordante. Aqueles que não estavam acabam de receber, em nome de Jesus. Enquanto
não desistam. Olhem um para o outro e digam: eu não vou desistir de você. Haja o que houver, eu não vou desistir de você. E para finalizar, eu não vou finalizar com um fim, né? Geralmente nas palestras as pessoas colocam lá, fim, entende? Um gatinho dando beijo. Não vou colocar nada disso, porque nessa história aqui não existe fim, porque a história está recomeçando. Então nós simplesmente só mudamos o parágrafo. Então a história continua, não é fim, né? A história vai ser reescrita. Daqueles que já estavam reescrevendo bem, continuem, que Deus os abençoe. E daqueles que não estavam, que a felicidade possa entrar no lar de vocês nessa noite, e que vocês possam ser muito felizes em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada pela paciência que tiveram comigo. Me perdoem se de alguma forma eu falei algo que os chocasse, que não os agradasse, mas esse é o meu jeito de ser. Como eu disse, eu não tenho cinza. Para mim ou é preto ou é branco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite, viu? Eu quero que vocês saibam que vocês são peças fundamentais na nossa vida. Minha e do Cassiano. A gente só se coloca de pé. A gente só está de pé porque nós temos um corpo que se levanta quando a gente está caído. E nessa noite eu quero me colocar de pé. Não foi fácil eu estar aqui hoje. Eu passei por muitas afrontas. Foi muito difícil. Era 6 horas da tarde, eu estava no hospital, tomando injeção, tomando soro, para poder estar aqui. O diabo por várias vezes me tentou calar. Mas enquanto eu estava deitada, existe um corpo de pé que me ergueu. Eu quero agradecer a vocês, porque se eu estou aqui, porque eu tenho vocês. Muito obrigada, viu? Vamos orar. Queria te convidar a se colocar em pé. Se você está com a sua esposa, com o seu esposo, pegue na mão dele ou dela. E eu vou fazer uma oração pela sua família, por este recomeço. Senhor Deus e Pai Santo que está no céu, muito obrigado, porque o Senhor trouxe famílias aqui hoje para serem tratadas, para serem renovadas, para que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, uma vez mais consolidar esta aliança que outrora foi formada. Senhor, eu clamo a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Entra com providências. Se há aqui no nosso meio algum casal que passa, Senhor, por situações de embaraço, de tristeza, de desânimo, Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para reavivar a chama do amor, a chama da alegria, ó Deus, que outrora fez parte dessa relação. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada família que aqui está, cada família aqui representada, e que eles possam experimentar o melhor do Senhor nessa terra, juntos, e dando frutos no Teu reino. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, você pode dar um beijo na sua esposa. Podeis assentar. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos um casal participante deste encontro, que nós aqui hoje estamos celebrando a família. Nós estamos celebrando a família. E tem um casal que disse assim: pastor, há 19 anos nós estamos juntos. Nós temos 5 filhos. 19 anos juntos, 5 filhos. E eles começaram a meditar na palavra de Deus, ter intimidade com Deus, e o Senhor começou a cobrar eles. Falou assim: mas vocês ainda não são casados. E eles falaram: pastor, nós queremos casar. Pode ser no dia do jantar?
E hoje, nesse exato momento, nós vamos realizar uma cerimônia de casamento aqui. E eu queria te desafiar. Eu queria que você, se você quiser, tá? Se você quiser, eu queria que você tirasse um pouquinho a sua aliança e colocasse em cima da mesa assim. Porque na hora que eles trocarem as alianças, eu queria que você trocasse a aliança com a sua esposa e com o seu marido hoje de novo. Que simbolicamente vocês revivessem este símbolo do amor e principalmente de Deus na vida de vocês. Então, se você quiser celebrar, eu quero também realizar o seu casamento aqui de novo. O seu é simbólico desse casal que nós vamos agora apresentá-los. É um casamento de verdade e todos vocês são convidados de honra. Agora damos início à cerimônia de casamento do Anilton Júnior Pompermayer e da Solange Cardoso Pompermayer. Celebrar este casamento, uma honra mesmo.
aquilo que já foi falado aqui hoje pelo presbítero Silvano. Todavia eu vou ler uma versão diferente da que ele leu, que é a carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, capítulo 3, a partir do verso 14. E o texto fala sobre amor, que eu sei que existe muito entre vocês. Diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Essas palavras aqui eu vejo na vida de vocês, na família de vocês. É notório na família de vocês. Por isso eu queria nessa noite reavivar, simplesmente reavivar, que o verdadeiro amor, aquele que só Jesus é capaz de nos dar, nós não temos, por causa da nossa natureza pecaminosa, mas o Senhor consegue despertar em nós. Que este amor possa ser latente na vida de vocês, na união de vocês. Isso fez com que, depois de 19 anos, vocês estivessem aqui. E esse verdadeiro amor vai fazer com que vocês fiquem unidos até que a morte os separe. Você casa, como a Nildo falou aqui, não é para ser feliz, é para fazer ela feliz. O dia que eu aprendi isso, Júlio, eu tomei um susto. Eu estava num casamento como esse, o pastor Edivaldo, que é o pastor da nossa igreja, ele falou isso: se a sua esposa está triste, a culpa é sua. E exatamente naquele dia minha esposa não estava muito legal, tanto que ela até ficou em casa. E eu cheguei em casa tarde, já que ela não foi no casamento, e eu acordei ela e falei: pelo amor de Deus, me diz se você está feliz, porque senão a culpa é minha. Se você entende isso, você tem uma responsabilidade no casamento, que é de ver o sorriso no rosto da Solange e ver o sorriso no rosto do Júnior. E não de se satisfazer, mas de satisfazer o outro. É assim que Deus instituiu o casamento. Adão estava dando nome para os animais, e o Senhor viu que ele não tinha uma companheira. Quando Eva então foi concebida, aí a gente vê um outro Adão, mais feliz, preenchido. Por isso que Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Para conseguir isso, eu gostaria de dar um conselho bíblico para vocês. Provérbios 14:1 diz, Solange, que a mulher sábia, ela edifica a casa. Sabedoria. E isso as mulheres, elas dão um show. Por isso que Deus diz que a maior virtude de uma mulher que edifica é ser sábia. E para nós, Júnior, homens, a Bíblia diz em Efésios 5:22: vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja de tal forma que ele se entregou, ele deu a sua vida por ela. Por isso, se necessário for, você tem que estar disposto a dar sua vida pela felicidade da Solange, pela honra dela, pela alegria dela. Nós temos muitos especialistas em casamento hoje, muitos psicólogos, muitos terapeutas. Nós temos inclusive escolas para formar pais, mães. Nós temos encontro de casais, nós temos jantar de casais, nós temos muita coisa que ajuda a família. Todavia, nada substitui você perguntar para quem criou a família. Muitas vezes nós temos problemas em casa e a gente esquece de orar. E eu não estou falando você entrar no seu quarto e orar sozinho, eu estou falando você orar com a sua esposa.
criem o hábito, viu, de apresentar todos os desafios da vida de vocês aos pés do Senhor. Pergunte para Ele. Ele criou a família. Ele é o maior especialista. Ninguém sabe mais do que Ele. Nós temos dois caminhos para resolver problemas familiares. Um é a palavra de Deus, que é o nosso grande manual, e o segundo é a oração. Por isso, meu conselho para vocês, viu? Pratiquem isso, exercitem isso. Agora, eu gostaria de fazer a pergunta matrimonial para os dois. Anilton Júnior Pompermain, é de sua livre e espontânea vontade e de todo o coração que vieste aqui para a celebração desse matrimônio? Sim. Estás disposto a prometer diante de Deus e destas testemunhas, assim como prometestes para as autoridades civis, que tomas esta mulher, Solange Cardoso Pompermain, por tua legítima esposa, para viveres com ela, segundo foi ordenado por Deus no honrado estado do matrimônio? Estou. Solange Cardoso Pompermain, é de sua livre e espontânea vontade e de todo o coração que viesse aqui para a celebração desse matrimônio? Estás disposta a prometer diante de Deus e destas testemunhas, assim como prometestes para as autoridades civis, que tomas este homem, Anilton Júnior Pompermain, por teu legítimo esposo, para viveres com ele segundo foi ordenado por Deus no honrado estado do matrimônio? Diante dessa confissão e dessa afirmativa que vocês fizeram, eu convido a adentrar o símbolo máximo dessa união, que são as alianças.
Solange, eu te recebo como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, até que eu morte nos separe. Queria que eles ficassem de joelhos e vocês podem ficar em pé como estão. Nós vamos orar agora. Peço para vocês. Senhor Deus e Pai Santo que está no céu, nós agora, Pai, consagramos esta aliança como o símbolo máximo da união do Júnior e da Solange. Que essa aliança, Senhor, seja entre os três, eles dois e o Senhor, como o elo forte dessa relação. Que o Senhor acampe os seus anjos ao redor dessa família, guarda a vida dos filhos, que é, o Senhor, o motivo maior da vida deste casal. Que o Senhor, ó Deus, disse que são heranças da nossa vida. Que o Senhor possa protegê-los, abençoá-los. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que esses votos aqui professados se cumpram na íntegra. Que eles saiam daqui, Senhor, fortalecidos pelo Senhor. A mesma oração eu faço em favor de todos os casais que aqui estão. Que essa nova troca de alianças que eles fizeram, simbólica sim, meu Senhor, mas que represente uma nova história no relacionamento desses casais. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Júnior e Solange, tendo em vista a declaração que fizestes e a aliança que colocastes, eu, na qualidade de ministro do Evangelho de Jesus Cristo, vos declaro marido e mulher. Pode beijar sua esposa. E você também pode.